Queridos que estão me acompanhando nessa maravilhosa caminhada pela Bíblia em 2025, estou aqui ainda em Goiânia. Terminamos a conferência de Com Brasil em Goiânia ontem. Foi um tempo maravilhoso, muitos irmãos profundamente tocados por Deus. E eu quero comentar com vocês algumas coisas nessa semana de leitura bíblica, inclusive a leitura de hoje sobre o holocausto contínuo, que fala que é alimento e cheiro suave para Deus. Deus gosta de paladar, Deus gosta de cheiro, e Ele pede isso. E o holocausto contínuo não podia parar nem em sábado, nem em outros dias que tinha muitos outros sacrifícios. Ele fala sempre mantém o holocausto contínuo. Sabe o que isso significa? Que nós devemos ler a Bíblia e orar sozinho, nosso tempo a sós com Deus, mesmo em viagem, mesmo em dias especiais, mesmo quando tem visita em casa. Deus quer ser priorizado sempre. O holocausto contínuo é sagrado. Oferecia um monte de novilhos em festas e no primeiro dia do mês e no sábado, mas ele falou assim, mas não esqueça do holocausto contínuo. Isso me marcou bastante. Você vê em todos esses capítulos de Números que nós lemos hoje, do 27 ao 29. Mas em termos assim, de toda a leitura dessa semana, eu fico impressionado como Deus interage com o homem. Ele nomeia príncipes, mas ele nomeia príncipes que já são reconhecidos em Israel. Ele dá muitos detalhes, mas tem muita coisa que ele não disse, que você precisa conferir com ele. Por exemplo, as filhas de Zelofehade falam, nós somos mulheres, então teoricamente nós não temos herança, mas nosso pai não teve filho, e aí vai sumir. E aí eles chegam para Moisés, e Moisés fala, é verdade, eu vou ter que perguntar para Deus, não sei o que fazer. E aí ele vai e pergunta para Deus, e Deus fala assim, elas têm razão, vai ser assim mesmo. E lá na frente vocês vão ver que quando divide a terra, assim, as heranças, que alguém, o pessoal da tribo chega, mas se eles casarem com uma pessoa fora da tribo, aí a herança vai sair da tribo permanentemente. E aí tem que perguntar para Deus, e Deus fala novamente, né? Não, isso aí eles têm que casar dentro da tribo, né? Para que a herança e a terra não saia da tribo. Então tem uma interação muito maravilhosa entre Deus e o homem, né? Deus decide as coisas, mas tem também a parte humana, a parte de necessidade de direção. Por exemplo, eu achei muito interessante quando fala que a nuvem dirigia Israel, quando eles deviam acampar, quando eles deviam parar, quanto tempo deviam ficar em cada lugar, e a arca ia na frente buscar um lugar de repouso, mas Moisés pediu para o sogro dele não deixar eles, porque ele sabia, conhecia o deserto. Mas se a arca ia na frente e tinha nuvem, mas tinha essa direção divina, mas tinha também a necessidade da perícia de alguém que conhecia o deserto e sabia dos lugares. É muito interessante para mim essa interação do sobrenatural com o natural, de nós ouvirmos a voz de Deus e nós também usarmos o bom senso, usarmos o conhecimento juntos, sabe? É uma coisa assim muito interativo. Deus nos criou para ouvir a voz dele, para depender dele, mas ele também não quer que a gente fique aí parado como nem um robô, só dependendo de mínimos detalhes. Ele quer que a gente também tenha iniciativa, tenha bom senso. É muito interessante ver essa interatividade. E também hoje, quando nós lemos sobre, acho que é 27, né, que Deus fala com Moisés, chegou a hora, tem que subir no monte ali, você não vai entrar na terra. E Moisés já tinha visto, Arão subiu no monte e morreu. Porque Moisés e Arão não podiam entrar na terra porque eles não santificaram o nome de Deus obedecendo eles. Eles mostraram ira contra o povo quando Deus não estava irado. E isso era uma coisa que impediu eles de entrar na terra prometida. Então, qual a reação de Moisés quando ele disse, opa, chegou a hora desse castigo de Deus? Ele fala alguma coisa sobre ele mesmo? Não. Ele fala, Deus, quem que o Senhor vai colocar sobre o povo? Como vai ser? Seu povo não pode ser ovelha sem pastor.
Ele entendia a necessidade de liderança, a necessidade de pessoas escolhidas por Deus, com temor de Deus, para dirigir o povo. E aí Deus falou assim, tá certo, é mesmo. Pega Josué, homem em que há o Espírito. Eu nem sei, nem consigo entender exatamente como é que é. Um homem em que há o Espírito. E coloca suas mãos sobre ele, e dá comissão a ele, e coloca a tua glória sobre ele. Eu olhei essa palavra no original, glória, majestade, honra, sabe? Coloca sobre ele, transfere para ele isso. Olha que coisa interessante. Quando nós vemos aquela revolta dos levitas, né, liderados por Corá, contra Moisés e Arão, falando, só vocês que podem chegar a Deus, e nós somos segunda categoria, tipo, nós só podemos cuidar de outras coisas. Quem disse que vocês é que são as pessoas e tal? E aí eles morreram oferecendo incenso, que Deus não tinha escolhido eles, e Moisés dá bronca para eles, dá bronca deles. Ele diz assim, vocês já são privilegiados, Deus manda vocês chegar mais perto a ele do que todo o povo de Israel. Não é suficiente, vocês querem ambicionar o sacerdócio, uma posição que Deus não escolheu. Gente, Arão, o que Arão tinha para Deus escolher? Mas Deus escolheu Arão, ele não escolheu Moisés, nem a descendência de Moisés, ele escolheu a descendência de Arão. Deus é Deus, ele escolhe quem ele quer, ele faz como ele quer, e nós temos que respeitar isso. E Moisés respeitava isso, Moisés entendia isso. Então, quando há uma pressão de baixo para cima, quando alguém que almeja tomar o lugar do outro, que Deus colocou acima dele, isso é pecado, isso é perigoso, isso é errado. E nós vemos que Josué nunca quis tomar o lugar de Moisés. Mas quando Moisés recebe essa ordem que vai morrer, Deus fala, escolhe Josué. Então Josué era uma pessoa temente a Deus. Também fico pensando sobre aquele momento quando os 12 espias voltaram da terra e os outros usaram bom senso. Gente, nós não temos condições, nós não somos assim, nós não temos força para enfrentar esses inimigos. É gigante, gente. Como a gente vai enfrentar gigante? Como a gente vai enfrentar cidades muradas, que muito mais forte até do que Egito, talvez, sei lá, na mente deles, né? Era, vamos dizer, o conhecimento humano, mas não era lembrando da glória de Deus, do que ele fez para tirar eles do Egito, maior império daquela época. Eles usaram o raciocínio humano para duvidar de Deus, e duvidar de Deus é blasfemar Deus, é terrível, não pode. Mas olha a coragem de Josué e Caleb, rasgaram a sua roupa e falaram com o povo, não é assim, não é assim. Deus que nos tirou do Egito, ele vai nos introduzir na terra, vai dar certo, vai ser bom, Deus vai estar conosco. E eles foram contra todo mundo, e a maioria, o pessoal falou assim, vamos apedrejar eles. Não é fácil, gente, a gente ir contra a maioria, na fé, contra até o chamado bom senso, só por crer em Deus, não é fácil. E aí os dois foram os únicos que puderam entrar na terra, porque eles perseveraram e tiveram coragem de ir contra a maioria para defender a causa de Deus diante do povo. Não é fácil. É fácil acompanhar a maioria. É difícil você levantar, por exemplo, numa sala de aula onde todo mundo está falando contra Deus, contra coisa assim, e você ter coragem de falar contra todo mundo, ser a favor do contra. Isso é complicado, mas Deus honra quem faz isso. Então, quando Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele recebeu a honra de Deus. Agora, uma última coisa que eu quero comentar com vocês. Como Moisés entrava no Santo dos Santos toda hora. Ele foi lá ver se a vara de Arão tinha ele colocou a vara lá, depois ele foi lá e viu que tinha florescido e trazia para fora, né? Ele entrava lá, diz naquele capítulo que fala sobre toda a oferta dos príncipes, ele entrava lá e ouvia a voz de Deus falando com ele lá de cima, entre os querubins. Moisés não ficava esperando o dia da expiação para entrar no santo lugar, ele entrava todo dia, mas era perigoso qualquer outra pessoa entrar lá, morria, não podia entrar. Depois que Moisés morreu, o filho de Josué não vai poder ficar entrando lá, ele vai ter que ouvir Eliezer, mas o Eliezer tinha Urim e Tumim, que é só dons, né? A luz brilhava quando falava sim, ou brilhava quando falava não no outro, cada coisa assim, uma coisa mais indireta, mas com Moisés não era assim. Então dizem Hebreus que na velha aliança o caminho para a presença de Deus, para o Santo dos Santos, estava fechado.
Só Moisés teve essa liberdade de entrar como se fosse a casa dele. Então eu queria só passar essas meditações para vocês e encorajá-los. Continue lendo, continue ouvindo de Deus na sua leitura diária, continue escrevendo o que você pensa, o que você medita, que Deus possa dirigir a sua vida enquanto você medita na sua maravilhosa, gloriosa, preciosa palavra. Isso é uma caminhada. Vamos perseverar até o fim desse ano de 2025, lendo a palavra de Deus a cada dia.